Bom, meus amigos, vitória Fluminense. Finalmente o Fluminense conseguiu vencer. Finalmente o Fluminense não tomou gol. Mas é muito ruim a sensação de que a gente tem um técnico. Não é que ele jogue para perder, não é que ele jogue e faça as coisas para prejudicar o Fluminense, óbvio que não. Mas que é uma âncora, né, para o desempenho do Fluminense. É uma coisa assim tão absurda que até quando ele acerta num dado momento ele erra logo depois. E a atuação do Fluminense ela foi absolutamente medíocre. Eu não sei o que ele falou na coletiva, eu não quero saber o que ele falou na coletiva, porque é sempre a mesma baboseira, a mesma frasezinha de efeito. Né? Não acrescenta absolutamente nada ao futebol a trajetória do Renato Gaúcho como treinador. E o Fluminense quase deixou escapar uma vitória contra o Vitória quando tinha um a mais, cara. Fez 1-0 com o Hércules, mais uma vez o Hércules pisando na área, fazendo o gol, o Cano ainda bateu na cabeça dizendo que ele tinha tocado, talvez até tenha tocado, mas o gol foi confirmado para o Hércules. Talvez o desespero do Cano, né, que não faz gol o tempão e precisando fazer um gol. Pelo menos isso é bom, né? Ele tem esse desespero, essa gana de fazer gol, coisa que o Everaldo não tem. E aí você entra com, como disse o Vitor Lessa num vídeo dele, um Frankenstein, mais um Frankenstein do Renato Gaúcho. Ele mantém os dois caras que mais correm em todos os jogos, o Serna e o Canóbio, que vão jogar terça-feira, serão titulares terça-feira, ele mantém os dois. E não coloca, por exemplo, o Riquelme e o Lavega de cara, jogando. Ele coloca o Otávio. Cara, não que o Otávio tenha ido mal, mas ele nunca vai bem. No primeiro tempo, a quantidade de passe na fogueira que ele deu, ele quase matou o Hércules umas 3 vezes. E aí vem a expulsão do Dudu, do Vitória, que toma um cartão com 30 segundos, numa falta besta no Lima. Depois o cotovelo dele bate no olho do Lima, o olho do Lima enche e tal. E alguns outros árbitros poderiam dar o segundo amarelo ali, né? Com menos de 10 minutos. Mas depois ele entra solando o pé do Canóbio e é expulso. A partir daquele momento, o Serna tinha um cartão amarelo, eu dizia, tira o Serna que ele vai compensar, tira o Serna que ele vai compensar, tira o Serna que ele vai compensar. E o Renato tirou, não que ele tenha me ouvido, obviamente, mas ele tirou o Serna, que já tinha amarelo, e tirou o Lima, talvez pelo olho inchado. Não sei qual foi a razão da saída do Lima, porque não é do feitio do Renato Gaúcho. Né? Vou tirar o Lima, que é um volante ali no meio e tal, vou botar um meia, porque eles estão com um a menos, e a gente vai chegar e fazer o segundo gol. Não, o Renato faz um gol, recua e se defende até a morte. Ou, como ele gosta de dizer, a frase, o termo um dos mais nojentos do futebol é o aprender a saber sofrer. Ninguém precisa sofrer. Né? Jogar bola, o Fluminense tem elenco para ganhar do Vitória no Maracanã, lá no Barradão, no Maracanã empatou, né? Tomou um gol no finalzinho, como é característica do time do Renato, tomar gol no final. E aí ele acerta nas duas substituições. Né? O Lescano ainda entrou um pouco mais inseguro, mas depois começou a tentar distribuir as jogadas. Não estava mal no jogo. O Lavega entrou bem, né? Começa com ele a jogada do gol do Fluminense. E aí vem, primeiro, uma garoteada do Igor Rabelo, né? O Renato Kaiser, ele não joga futebol, ele não é jogador de futebol. O Renato Kaiser é o cara que provoca o tempo inteiro, que reclama do árbitro o tempo inteiro, e quando vai disputar uma bola, ele nunca olha para a bola, ele sempre olha para o adversário e vai no corpo do adversário. E o Igor caiu. Né? O Igor foi para cima dele, ele jogou o corpo para trás, tem a trombada, o braço do Igor tá alto, e aí deu de bandeja para o senhor Candansan, né, para ele poder fazer a expulsão do Fluminense e compensar a expulsão do jogador do Vitória e deixar tudo igual. O Igor é expulso, o Renato mantém o time ali até o final do primeiro tempo e eu esperava que ele fosse tirar um dos 3 atacantes. Não esperava que tirasse o Lavega, que entrou no meio do primeiro tempo, mas tiraria ou o Cano ou o Canóbio. O Canóbio para preservar. Como o Everaldo é o titular dele, né, eu achei que ele ia tirar o Canóbio e deixar o Cano lá na frente, mas não. Ele tirou o Lescano, que tinha acabado de entrar também.
e botou o Manuel. Aliás, o Manuel, meu Deus, não dá mais. Não tem mais a menor condição. O Manuel, a sorte que o Renato Kaiser estava impedido, mas ele foi tentar cabecear a bola quase no chão e entregou a paçoca, a bola bateu no Inácio, a sorte que estava impedido. Mas no momento que ele tira o Lescano, ele deixa o Fluminense com 2 homens de meio campo. E aí ele vai dizer, não, porque o Lavega e o Canóbio voltam. Meu irmão, Lavega e o Canóbio terminaram o jogo mortos, acabados, destruídos por conta dessa teimosia insuportável do Renato Gaúcho. Tá? Então nós ficamos com 2 homens de meio campo, a princípio, com o Otávio e o Hércules. Aí o que ele faz? Ele tira o Hércules, que era o único cara ali dos 2 no meio campo que tinha alguma condição de criar alguma coisa e não me parecia cansado. O mesmo erro que ele cometeu no meio de semana contra o Lanús lá na Argentina, quando ele tirou o Martinelli. E aí ficamos com 2 volantões, o Bernal e o Otávio, e tomamos um sufoco, irmão. Se o Vitória tivesse 10% a mais de qualidade, ele teria empatado e talvez virado o jogo. E aí, para completar, ele coloca o Júlio Fidelis no lugar do Guga, preservando o Guga para o jogo de terça-feira e deixando muito claro que ele está cagando e andando, ele quer que a gente se foda, que a gente infarte todo o jogo no Campeonato Brasileiro. E o Júlio Fidelis, mais uma vez, justificou a entrada e mostrou que ele deve ser o titular, mesmo com a volta do Samuel Xavier. Junta Samuel Xavier e Guga, não faz um Júlio Fidelis. O Fluminense chega a fazer um segundo gol, mas sim, estava impedido o Lavega. E novamente o Lavega faz uma partida interessante, taticamente, sobretudo, mesmo sem ter a característica da marcação, mesmo, né, sem ter, como o Renato diz, ritmo de jogo, porque o Fluminense tem um técnico incompetente que não coloca o moleque para jogar. Ele se doou até o final. Mas olha, o Fábio fez algumas defesas. Tá igual ao ano passado, né? Os trouxas de plantão dizendo, mano, acertou a defesa. Acertou porra nenhuma. Quem acertava era o Fábio, que fazia defesas incríveis como fez hoje. E no final das contas, né, a thumbnail diz tudo, e apesar de você, Renato Gaúcho, o Fluminense venceu. Apesar de você errar nas substituições, não nas 2 primeiras, mas nas outras 3, ou no tempo da substituição, o Júlio, por exemplo, era para começar jogando e não para entrar, você gastou uma substituição, ou quando você coloca o Fluminense com 2 jogadores apenas no meio campo e depois 2 volantões sem a condição da criatividade para sair para o ataque, você simplesmente abdicou de jogar. Então, apesar de você, o Fluminense venceu, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né, com muita alegria, né, os torcedores tricolores tranquilos por essa vitória que nos levou a 31 pontos. Faltam 14 para a gente se livrar do fantasma que você, Renato Gaúcho, impõe aos seus times, ano sim, ano também. E a vitória foi muito importante. Para terça-feira, jogo dificílimo. Fluminense, se empatasse lá, teria dificuldades aqui, como mais uma vez colocou o Soteldo em campo e o Fluminense perdeu, como sempre. E o Soteldo não viajou, ou seja, corre-se um risco gigantesco dele colocar o Soteldo em campo na terça-feira, e eu acho que vai. O Fluminense corre de sério risco de ser eliminado da Sul-Americana. Mas o que vale é a vitória. Ganhamos 1-0, fomos a 31 pontos, abrimos 9 pontos para a zona de rebaixamento. Que fase! O Fluminense investe 200 milhões no ano para ficar feliz por estar se afastando da zona do rebaixamento graças a 2 técnicos medíocres, né, que participaram esse ano. E o Fluminense volta a campo na terça-feira no Maracanã. Espero que a torcida do Fluminense tome um engove antes e vá ao jogo, porque vai precisar de um engove depois. Flusão 1, Vitória 0 no Barradão. Felizmente não fui, economizei R$140 só de ingresso, né, fora Uber, fora alguma coisa para beber, alguma coisa para comer, ia dar uns 200 pau, ou até mais. Economizei essa grana, vi aqui, fiz a live, foi bem divertido, foi bem legal. Menos o jogo, que foi uma grande merda, com mais uma atuação patética do time do Renato Gaúcho. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.